Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo novamente aqui trazendo novidades do que chegou para mim essa semana. Eu comprei no AliExpress um monitor portátil e também um suporte para esse monitor. E eu quero fazer a abertura aqui para vocês e explicar por que eu comprei esse item e também vou deixar na tela aqui o quanto que eu paguei em cada um deles. Bom, como eu falei aqui no vídeo de abertura, na minha casa eu tenho dois notebooks na parte lateral, onde eu tenho o notebook pessoal e o notebook da empresa, cada um com a sua tela. Ao mesmo tempo, na minha frente, eu tenho dois suportes verticais de monitores, sendo na parte de baixo dois monitores principais, ultra-wide, um ligado ao notebook pessoal, outro ligado ao notebook da empresa. E na parte de cima, eu tenho um monitor wide ligado no meu notebook pessoal e tenho hoje um buraco ali, porque na empresa anterior eu recebia também um monitor da empresa. Então eu ficava com dois monitores ultra-wide na parte de baixo, dois monitores wide na parte de cima e dois notebooks laterais, cada um com a sua tela. Certo? Então, para cada um dos computadores, eu tinha 3 telas. Quando eu troquei de empresa, pouco mais de um ano atrás, esse espaço de cima ele ficou vazio. E aí eu comecei a pesquisar monitores, só que os monitores hoje em dia, eu vejo dois grandes problemas. Primeiro, eles são equipamentos mais caros, geralmente trabalhando uma frequência mais baixa. Então, se você quer utilizar esse monitor para game, ele não vai ser recomendável. Principalmente quando você começa a jogar jogos com alto FPS e o monitor não tem aquela quantidade de hertz suficiente. Segundo, esses monitores, geralmente você precisa do cabo de energia. Então, é mais um item para você ficar carregando e ocupando tomadas. Como vocês viram aqui na foto, eu tenho vários periféricos ligados ao mesmo tempo. Então seria mais uma tomada que eu precisaria também ligado aqui nas minhas réguas. Outro ponto fundamental é, caso eu colocasse um monitor lá em cima, hoje em dia esses monitores são muito caros. Então se qualquer monitor que você for pegar aí ultra-wide, você vai pagar na faixa de R$ 1.500 para cima. E aí pesquisando na internet, eu achei monitores portáteis. E achei dessa marca que eu comprei e a gente vai fazer a abertura dela aqui. Esse daqui, o monitor portátil da Arzopa. Eu pesquisei bastante na internet, até achar uma marca com custo-benefício bem legal. Esse daqui eu comprei no AliExpress, mas ele já tinha estoque disponível aqui no Brasil. Então esse eu paguei o valor cheio, um pouco mais caro do que o monitor estava lá fora, porém ele não incluía as taxas, porque ele já estava com estoque aqui no Brasil. Então ele é um pouco mais caro do que o monitor chinês, mas conforme você não tem que pagar as taxas de importação, ele acaba saindo num valor mais interessante. E como ele é um monitor portátil, ele não tem aquelas furações na parte de trás. Então eu também comprei um suporte para monitor. Na verdade isso aqui é um suporte para tablet, mas eu vi que a altura dele servia. Então vamos fazer a abertura desse item aqui. Olá! E tá lá. Esse daqui então é um monitor da Arzopa. Como a gente pode ver, ele é uma caixa bem reforçada. Aqui atrás a gente tem algumas especificações. Vamos abrir aqui o plástico dele. Ele vem bem embalado, gostei bastante já da caixinha, da apresentação. Primeira coisa, abrir esta caixa, olha só isso. Vou deixar também na descrição o link de onde eu comprei isso daqui. Então, primeira coisa que a gente pode ver aqui, o que nós temos na parte de dentro. Olha só o que vem. Este monitor, ele já vem com uma bagzinha de transporte. Como eu falei, ele é um monitor portátil, tá? Então, ele fica bem legal. Olha aqui, bem acolchoado isso aqui. Ele tem uma divisão interna, como a gente pode ver aqui. Uma para você colocar o monitor e outra para você, eventualmente, colocar um cabo USB para você ligar no seu dispositivo. Olha, o material parece um couro bem de leve aqui, mas um velcro resistente. Vem o logo da própria Arzopa. Olha, gostei dessa bag de transporte aqui, hein? Outros monitores da Arzopa, nem todos vêm com isso daqui, tá? Mas este daqui, ele já manda com a própria bag. E aqui, na parte de baixo, está o nosso monitor. Vamos começar pela parte de baixo, para ver o que tem? Daqui a pouco eu volto nisso daqui. Então, o que ele vem? Certificado de garantia. Vem também um guia de usuário. Cabinho USB. Esse cabo USB, uma coisa que eu vi também na internet, que eu achei bem interessante, é que ele vem um cabo USB-C curvado, e o cabo é bem resistente, ó. Cabo trançado, com o suporte, com os protetores para as entradas, caso você vai transportar. Esse daqui é um cabo USB padrão, e vem também um cabo HDMI, e ele é HDMI e mini HDMI, ele tem um tamanho menor, como a gente pode ver aqui em cima. Legal, olha só a espessura desse monitor, gente, olha isso. Tirar esse plástico, abrindo o nosso monitor aqui, olha o tamanho desse monitor, gente. 2460 de resolução. É um monitor ultra fino, tipo de tela é do padrão IPS a 180 Hz. Ele tem um adesivinho aqui na parte da frente, vou arrancar isso daqui. E aqui na parte lateral, o que nós temos? O botão de power, o botão de volume, aumenta e diminui, porque nós temos as entradas, saídas aqui de alto-falante. Então aqui provavelmente você deve controlar também o brilho. Entrada HDMI e mais duas entradas aqui que ele vai ligar, muito provavelmente via USB, direto no seu dispositivo. Na parte de cima não tem mais nada. Nesta outra parte lateral, também alto-falantes, da mesma forma, dos dois lados alto-falantes. E na parte de baixo, duas borrachinhas. Por quê? Este monitor, por ele ser portátil, ele pode ficar direto na sua mesa. Ele tem também esta alça. A gente pode simplesmente abrir essa alça e deixá-lo na
vertical. Então quero trabalhar com uma tela na vertical, ele fica desta forma. Tenho minha tela principal e posso trabalhar com uma tela vertical aqui. Bom, então mostrando aqui para vocês, eu posso colocar ele assim na horizontal ou posso colocá-lo também na vertical. Quero utilizar como uma tela auxiliar, quero ver código, editar um vídeo para rede social, que geralmente ele é na vertical, ele fica mais fácil para usar desta forma. Como falei, ele é um monitor pequeno, super leve, e aí colocando naquela bagzinha, abrimos aqui, tá o seu monitor pequenininho, encaixou aqui, fica super protegido, e aqui na parte de trás eu posso colocar os cabos, fechou aqui na parte da frente, e eu tenho meu monitor de transporte. Isso aqui, gente, deve estar pesando na faixa aqui de meio quilo, talvez. Super portátil, super leve, vai dentro da sua mochila. Outra finalidade que eu vi, isso aqui você consegue ligar em videogames. Então, por exemplo, a gente que já falou aqui do Nintendo Switch, a gente tem o Nintendo Switch, já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. De repente você quer jogar numa tela maior com mais pessoas, leva só um monitorzinho pequeno deste, tá? E você consegue utilizar com videogame também da mesma forma. Este monitor, ele não tem aquelas furações VESA. Furações VESA geralmente são aqueles 4 furos. Ele tem os 4 maiores e também tem os 4 menores, que geralmente você usa no suporte de monitor. Os monitores que vêm com aquela base, eles vêm com essa própria furação VESA e tem a base do próprio monitor para você apoiar. Este daqui não tem, ele só tem esse pezinho. E justamente por não ter furação, eu não consigo colocar naquele meu monitor superior do lado direito. Então eu precisei comprar um adaptador. Este adaptador eu comprei junto, deixa eu ver onde que é. Ah, esse aqui ó, é só puxar aqui. Puxou. Vamos ver como que ele funciona. Temos um manual de instruções. Este daqui, como eu falei, ele pode ir de 197 a 285 milímetros. A ideia é utilizar isso daqui com uma garra que eu tenho e ela pode se fixar no próprio suporte de monitor. E esse suporte aqui, como ele tem essas furações aqui na parte de trás, eu consigo colocar uma garra padrão que eu tenho, vou até mostrar depois para vocês. Eu prendo o parafuso nesta garra, regulo a altura, prendo no monitor desta forma. Aqui eu consigo fazer a regulagem dele e deixar ele de acordo com a altura. E isso daqui vai direto lá na minha furação. Basicamente, a ideia é colocar isto aqui, regulei a altura, fechei. Ele está bem travado, ó, como vocês podem ver, ele fica bem travado porque ele está preso nessa parte de cima e está preso aqui na parte de baixo. Ele vem com essas borrachinhas e ele fica bem fixo, bem seguro. Aqui, ó, como a gente pode ver, ele não vai cair. E aí eu vou colocar esta garra e fixá-la no meu suporte de monitor. Este é o meu setup. Aqui eu tenho os dois notebooks. Então aqui do lado esquerdo eu tenho o meu teclado, o monitor principal e o monitor secundário do notebook pessoal. E aqui do meu lado direito eu tenho o monitor ligado da empresa. Este buraco na parte de cima, aqui eu estava utilizando somente uma webcam. Ela ficava presa ali em cima, utilizando esta garra aqui. Tá? Como vocês podem ver, essa garra ficava preso aqui no suporte e ela tem o parafuso exatamente da forma como eu quero prender no meu suporte de monitor. Já nessa parte de trás aqui do suporte, a ideia é prender ele aqui e essa garra lá. Então eu encaixei a garra aqui no monitor, ele já está bem preso, tá? Como vocês podem ver aqui, ele não vai mais cair. E agora eu vou encaixar isso lá e vou mostrar o monitor para vocês. Ele ficou bem preso lá em cima? Aparentemente ficou. Se a gente olhar aqui, ó, dá para ver como que ele ficou preso. Utilizando aquela garra e utilizando o parafuso. Mas só para mostrar mais de longe para vocês como que ficou o meu setup completo aqui. Ele ficou bem na parte de cima lá. Não sei se ele ficou tão interessante, mas de repente eu posso baixar ele mais um pouco. Mas a ideia é usar como um monitor portátil, tá? Pequenininho. Eu sei que ele é bem diferente dos demais, ele é bem menor comparado com os demais aqui. Ele é praticamente o tamanho do notebook, né? Então se eu tirar o microfone aqui, ó, tá? Ele é praticamente a tela do notebook. Mas a ideia é utilizar como um monitor auxiliar mesmo. O monitor principal sempre vai ser o de baixo. Acabei de fazer a instalação aqui do monitor. Ele é um monitor pequeno, né? Então como a gente pode ver, lá em cima ele está configurado em zoom de 200% para poder caber na tela. É mais um monitor, uma segunda opção de monitor. E aqui na lateral eu tenho meus monitores principais, tanto do computador 1 quanto do computador 2. Só lembrando então, a gente deixou configurado este monitor em 200%. Aqui em cima eu tenho o esquema de configuração de como que isso ficou. Monitor 1, monitor 2 e monitor 3. Outra coisa legal que eu falei para vocês é que este monitor eu ligo ele somente através da minha porta USB. Eu não preciso ter um cabo de energia. Este próprio cabo já funciona como energia e transferência de dados. E outra coisa legal é que o cabo ele ficou bem curto aqui. Ó. Se a gente olhar, ele ficou bem curto, tá passando por trás do monitor. E eu usei a opção do cabo curvado. E olha lá como ficou o setup completo. Para quem está procurando um monitor portátil de uma qualidade interessante, num preço super acessível, eu recomendo este monitor. E se esse conteúdo foi útil para você, eu peço que você deixe seu joinha, que você se inscreva aqui no canal. Se possível, que você compartilhe este conteúdo com outras pessoas para ajudar na divulgação aqui do canal. E a gente se vê num próximo conteúdo. Obrigado, tchau!
Eu vou deixar aí pra vocês também qual é o preço que eu paguei. Eu vou deixar aí pra vocês também qual é o... Esse daqui... Bom, esse daqui é um monitor... Esse daqui... eu posso colocar ele na vertical. Eu posso colocar... Então, de 197 a 285 milímetros. E aqui eu consigo utilizar num... Ozzy! Ozzy! Ozzy!